Durante o almoço de Dia das Mães, ele riu e disse em voz alta: "A única coisa que ela sabe fazer é parir." Todos ao redor da mesa riram. Eu apenas sorri, peguei uma pasta e a deslizei calmamente sobre a mesa. Engraçado, porque sem o meu nome, você não teria nada. Quando ele abriu a pasta e viu que tudo estava em meu nome, o almoço de Dia das Mães sempre foi para mim uma data ambígua. Por fora a mesa farta, louça especial, filhos reunidos, flores compradas na última hora. Por dentro, um silêncio que se estendia há anos. O tipo de silêncio que não faz barulho, mas que pesa nos ombros. Eu mesma organizava tudo, desde a compra dos ingredientes até o último talher colocado no lugar. E como sempre, ninguém reparava. A casa estava cheia. Meus 2 filhos, já adultos, vieram com suas esposas. Minha nora, mais nova, trouxe um bolo. A outra, um arranjo de flores que largou em cima da mesa sem dizer nada. O clima era de leveza, como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Mas eu sabia. Eu sempre soube que a minha presença era parte do cenário, não do enredo. Meu marido, Arnaldo, ocupava a ponta da mesa. Como de costume, tomava conta das conversas, interrompia os outros, fazia piadas à custa dos outros, e ninguém o contrariava. Ele sempre foi assim. Um homem que gostava de parecer maior do que realmente. Foi entre um gole de vinho e uma garfada de arroz que ele soltou a frase: "A única coisa que a Maria sabe fazer é parir", disse, alto o bastante para que todos ouvissem. Segundos de silêncio. Depois, risadas. Risadas abafadas, algumas cúmplices, outras nervosas. Meus filhos esboçaram um sorriso sem graça. Minhas noras riram como se estivessem numa peça de teatro, desconfortáveis, mas com medo de destoar. Eu parei de mastigar. Segurei o talher com mais firmeza. O arroz no prato perdeu o gosto. Olhei ao redor e vi rostos que desviavam o olhar. Vi meus próprios filhos tentando rir da piada como se ela não fosse ofensiva, como se não fosse sobre a mulher que os criou. Mas eu não disse nada, apenas sorri. A diferença é que dessa vez o sorriso não foi de submissão. Não foi o velho sorriso cansado de quem se cala para evitar mais uma discussão. Não. Era outro tipo de sorriso, calmo, firme, silencioso e cheio de significado. Sem alterar a voz, sem pressa, peguei a bolsa que estava ao lado da cadeira. Abri com cuidado e retirei de dentro dela uma pasta de couro clara, já um pouco gasta nas bordas. Deslizei-a sobre a mesa em direção a Arnaldo, sem dizer uma palavra. As risadas cessaram como por encanto. Só se ouvia o tilintar dos talheres e o sutil som da pasta sendo arrastada sobre a toalha. Ele me olhou confuso. Franziu a testa, como se esperasse um bilhete engraçado ou alguma brincadeira. Mas eu mantive o olhar sereno. "Engraçado", disse por fim, minha voz saindo, limpa e tranquila, porque sem o meu nome você não teria nada. Todos ficaram em silêncio. Arnaldo abriu a pasta, e à medida que folheava os papéis, seu rosto começou a mudar. Eu continuei em silêncio, observando. Pela primeira vez em anos, senti que a balança havia começado a se inclinar. Aquela pasta continha algo que ninguém esperava. E, nos próximos minutos, tudo o que aquela família achava que sabia sobre mim seria colocado em xeque. Mas antes de entender o que havia dentro daquela pasta e por que ela mudaria tudo, é preciso conhecer quem realmente é Maria. A mulher por trás do silêncio, a força por trás das paredes daquela casa. Meu nome é Maria. Tenho 63 anos. Sou mãe de 2 filhos, casada há mais de 4 décadas com o mesmo homem. Durante boa parte da minha vida, fui conhecida apenas como a esposa do Arnaldo, ou a mãe do Rafael e do Marcelo. Meu nome raramente vinha antes de alguém. E por muito tempo, eu aceitei isso como natural. Nasci em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Fui criada em uma casa simples, com valores firmes respeito ao próximo e a ideia de que mulher boa era aquela que cuidava da casa e dos filhos, com silêncio e dedicação. Meu pai era um homem trabalhador, de poucas palavras, mas de gestos retos. Minha mãe, doce e cansada. Foi com ela que aprendi a cozinhar, costurar, ouvir mais do que falar.
Conheci Arnaldo ainda jovem, na festa de São João da Praça Central. Ele era expansivo, tinha um certo charme que encantava as moças da cidade. Quando demonstrou interesse por mim, senti como se tivesse sido escolhida. Ele dizia que gostava do meu jeito calado, que eu era de casa, para casar. Eu, iludida por um romantismo imaturo, achei que era amor. Casamo-nos poucos meses depois. Me mudei para a cidade grande com ele. Deixei para trás meus pais, minhas amigas, meus sonhos. Arnaldo queria abrir um pequeno comércio, e eu, mesmo sem nunca ter trabalhado fora, fui a primeira a acordar e a última a dormir. Cuidava da loja, organizava o caixa, fazia a contabilidade. Tudo isso enquanto cozinhava, lavava, passava, gestava. Tive meu primeiro filho aos 21 anos, o segundo aos 24. Nunca deixei faltar comida, roupa limpa ou afeto. Quando eles ficavam doentes, eu passava noites acordada com febre junto com eles. Quando tiravam nota boa, era a primeira a sorrir. Quando tiravam nota ruim, era a única que conversava, com paciência. Mas aos poucos, percebi que minha presença era percebida apenas quando algo faltava. Se a casa estava limpa, ninguém dizia nada. Se a comida estava boa, era o mínimo. Mas se um botão estava solto, se um arroz queimava, eu era cobrada com olhos duros. Meus filhos foram crescendo e, sem perceberem, repetiam os gestos do pai, a fala dele, o tom. Pergunta para a mãe, ela que cuida disso. A mãe resolve. A mãe faz. Eu era tudo e, ao mesmo tempo, nada. Arnaldo, com o tempo, passou a me tratar como um móvel da casa. Estava sempre certo, mesmo quando errava. Quando reclamava, ele dizia que eu era dramática, ingrata, que vivia como rainha sem trabalhar fora. Quando um dia sugeri fazer um curso técnico de enfermagem, ele riu e perguntou: "Pra quê, Maria? Você já tem casa, comida, tudo do bom e do melhor. Quer inventar moda agora?" E então eu parei. Parei de sonhar. Parei de pedir. Apenas continuei, como uma máquina silenciosa, bem lubrificada, que sabe o que precisa ser feito e faz, sem esperar nada em troca. Mas nem tudo em mim havia adormecido. Lembro-me bem de uma conversa com meu pai pouco antes de ele falecer. Ele me chamou de lado, segurou minha mão com força e disse: "Filha, o mundo nem sempre reconhece o valor de uma mulher, mas você precisa conhecer o seu. Não deixe tudo no nome dele. Nunca se esqueça de quem você é." Por causa dele, mesmo sem entender direito, comecei a guardar documentos, registrar contas, assinar escrituras com meu nome. Arnaldo não ligava. Dizia que isso era detalhe. Para ele, o que importava era a aparência. E eu deixava em silêncio que tudo continuasse sendo transferido para mim. Imóveis, contas da loja, registros de terrenos. Arnaldo não lia os papéis, eu lia todos. Por fora, eu continuava sendo apenas a mulher calada do lado de um homem falante. Por dentro, eu era outra. Passei 43 anos cuidando de todos e sendo esquecida por todos. Às vezes, sentava na beira da cama e chorava baixinho, com medo de acordar alguém. Não era tristeza apenas. Era um luto silencioso por mim mesma. Mas a dor tem uma característica curiosa: ela é combustível. E com o tempo comecei a transformá-la em força. Uma força silenciosa, discreta, mas firme. Eu sabia que, um dia, o mundo que eles achavam que controlavam iria mudar. E que não haveria grito, discussão, nem escândalo. Haveria apenas a verdade e um nome: o meu. E foi naquele Dia das Mães, com todos reunidos em volta da mesa, que eu finalmente decidi revelar tudo. Aquela pasta, que descansei calmamente sobre a toalha branca, carregava anos de desprezo, mas também a minha resposta. E o que havia ali, ninguém estava preparado para ver. Quando Arnaldo abriu a pasta no almoço de Dia das Mães, não entendeu de imediato o que via. Seus olhos passearam pelas primeiras páginas com um misto de desinteresse e tédio, como quem esperava mais uma bobagem sem importância. Mas, conforme avançava, o olhar dele foi se contraindo, o maxilar travando, as sobrancelhas arqueando.
E o que antes era arrogância transformou-se em perplexidade. Ele encontrou, ali item por item, a certidão de propriedade do nosso primeiro imóvel, adquirido com o lucro dos primeiros anos da loja. Documento esse assinado por ele, mas registrado em meu nome. Havia também o contrato de abertura do segundo ponto comercial, uma pequena loja de roupas que montamos anos depois. Estava ali com firma reconhecida. Proprietária legal, Maria das Dores Lacerda. Nos anos que se seguiram, tudo foi sendo transferido, legalizado, registrado. A pequena casa de veraneio no interior. O carro. A escritura do apartamento onde um de nossos filhos hoje morava com a esposa. A conta conjunta da empresa, que por decisão do contador e por sugestão do meu pai, fora vinculada ao meu CPF para facilitar os trâmites tributários. Tudo, absolutamente tudo, estava vinculado ao meu nome. Não por orgulho, não por desejo de vingança, mas por precaução, por consciência e por algo que, ao longo do tempo, aprendi a cultivar de forma solitária, amor próprio. Durante décadas, Arnaldo se vangloriou de ser o provedor da casa. Dizia aos amigos que era ele quem bancava tudo, que mulher boa era a que não enchia o saco e cuidava da família. Na verdade, ele foi por muitos anos sustentado pela minha dedicação. Eu cuidava da contabilidade da loja, fazia as compras no atacado, administrava os recebimentos e pagamentos. Foi com minha organização, e mais de uma vez, com meu dinheiro herdado do meu pai, que mantivemos o comércio vivo em tempos difíceis. Mas ele jamais soube disso. Ou se soube, escolheu esquecer. E eu, que já não esperava agradecimentos, passei a apenas observar. O tempo me ensinou que não é preciso gritar para ter razão. A verdade não precisa de barulho. Ela precisa de firmeza. A pasta, repousando aberta sobre a mesa, expunha isso com a frieza dos documentos. Mas o que ninguém via ali era a verdadeira história por trás de cada assinatura. Os dias em que acordei antes das 5 para acompanhar o entregador, as noites em claro somando notas fiscais, os meses em que deixei de comprar roupas para mim, para que os meninos tivessem o material escolar do colégio particular. Tudo isso sem alarde, sem exigências. Arnaldo, ainda com os papéis nas mãos, levantou os olhos e me fitou como quem vê pela primeira vez uma pessoa que sempre esteve ali. "Por que você nunca me disse isso?" perguntou ele, a voz baixa, quase rouca. Houve um tempo em que eu teria respondido com lágrimas, tentando justificar minha lealdade, minha doação, minha esperança de ser reconhecida. Mas naquele dia eu apenas respondi com serenidade. "Porque você nunca perguntou." O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que aquela mesa já presenciara. Meus filhos se entreolharam, confusos. Minha nora mais nova segurou o guardanapo, como se não soubesse o que fazer com as mãos. A comida esfriava nos pratos, esquecida. Durante anos fui tratada como alguém que não sabia nada. Uma mulher simples, relegada às tarefas domésticas, desvalorizada pela própria família. E, ironicamente, eu era a única que conhecia a verdade sobre as finanças, os contratos, os bens, a única que silenciosamente sustentava os alicerces daquela casa. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir, porque o que estava dentro daquela pasta não era apenas a prova de que os bens estavam no meu nome. Era também a chave para uma escolha definitiva, uma decisão que eu viera amadurecendo em silêncio e que naquele dia, pela primeira vez, estava pronta para ser tomada. A pasta havia sido aberta, a verdade revelada. Mas o que Maria faria com aquele poder nas mãos? Permaneceria ao lado de quem a ignorou por uma vida inteira? Ou finalmente escolheria a si mesma pela primeira vez? Por alguns segundos, ninguém se moveu. A pasta, agora completamente aberta sobre a mesa, parecia irradiar um tipo de energia que atravessava a todos. Os papéis ali dispostos com precisão, escritura de imóveis, extratos bancários, contratos sociais, documentos autenticados, deixavam claro que aquela mulher tantas vezes esquecida era, diante de qualquer cartório ou banco, a verdadeira detentora de tudo que aquela família chamava de patrimônio.
Arnaldo, pálido, mantinha os olhos fixos na página que tinha em mãos. Seu rosto, antes sempre altivo, assumia agora uma expressão de quem tenta reorganizar os pensamentos com urgência, como se buscasse em sua memória alguma lembrança que justificasse ou anulasse aquela realidade. Mas não havia. A verdade estava impressa em papel timbrado e carimbado com o brasão da República. Rafael, o filho mais velho, rompeu o silêncio. Mãe, por que a senhora fez isso? Não havia agressividade na pergunta. Havia espanto. Um espanto misturado com algo ainda indefinido. Talvez admiração, talvez incômodo. Marcelo, o mais novo, também parecia desconcertado. A esposa dele, que até então mexia no celular debaixo da mesa, levantou os olhos com expressão de incredulidade. Era como se, de repente, todos estivessem diante de alguém que nunca haviam enxergado de fato. Maria respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, sabia que todos a estavam ouvindo. Não por obrigação, não por protocolo, mas por necessidade. Eu fiz isso porque precisava me proteger, disse com voz firme. Porque durante anos, enquanto cuidava de tudo e de todos, percebia que não havia ninguém cuidando de mim. Rafael desviou o olhar. Marcelo apoiou os cotovelos na mesa e esfregou o rosto com as mãos. Arnaldo continuava em silêncio, como se ainda processasse a dimensão do que acontecia. Vocês acham que eu sou apenas essa mulher que aparece quando a roupa está suja, quando o jantar não está pronto, quando o remédio acabou? Vocês me chamam de mãe, mas esquecem que, antes disso, eu sou Maria. Uma mulher que teve sonhos, medos, planos. Uma mulher que passou noites em claro tentando manter esta casa em pé, enquanto era diminuída dentro dela. O silêncio tornou-se mais denso. Quando o Rafael estava doente e vocês não tinham dinheiro para o tratamento, foi o dinheiro do meu pai guardado por mim que salvou vocês. Quando a loja quase faliu, foi o meu esforço, meus cálculos, minha insistência que reorganizaram as finanças. Eu sempre estive aqui. Vocês é que nunca me enxergaram. Ela fez uma breve pausa, não por hesitação, mas para respirar fundo e manter a firmeza. Seus olhos estavam molhados, mas sua postura era ereta. Havia dignidade em cada palavra, cada gesto. Eu não trouxe esses documentos para jogar na cara de ninguém o que fiz ou deixei de fazer. Eu os trouxe para lembrar, sobretudo, a mim mesma que eu existo, que tenho valor, e que não aceito mais ser tratada como sombra dentro da minha própria vida. Rafael se levantou, visivelmente constrangido, caminhou até ela e tentou segurar sua mão. Maria aceitou o gesto, mas não sorriu. Ainda não. Arnaldo, por sua vez, finalmente falou. Você está querendo se separar? A pergunta caiu como uma pedra no centro da mesa. Não era dita com raiva, mas com medo. O medo de quem, pela primeira vez, se via vulnerável diante da mulher que durante 40 anos tratou como invisível. Maria não respondeu de imediato. Recolheu os documentos, organizou-os cuidadosamente dentro da pasta e colocou-a de volta na bolsa. Depois, olhou ao redor, encarando cada um dos rostos ali presentes. Ainda não sei, respondeu. Mas agora, pela primeira vez, eu tenho escolha. A resposta não foi um grito. Foi uma declaração. Clara, tranquila, inquestionável. O almoço não terminou com brinde, nem com sobremesa. A comida esfriou, as palavras secaram. Cada um saiu aos poucos, como se carregasse nos ombros uma culpa indefinível, uma dúvida profunda sobre tudo o que achavam que sabiam. Naquele fim de tarde, Maria subiu as escadas para o quarto com passos lentos, porém seguros. Sentou-se à beira da cama, olhou pela janela e sorriu para si mesma. Não era um sorriso de vitória, era o sorriso de alguém que, enfim, havia sido ouvida. E isso, para quem viveu no silêncio por décadas, era quase um milagre. Mas a verdadeira decisão ainda estava por vir. O que Maria fará com essa liberdade recém-descoberta? Permanecerá ali, tentando reconstruir os laços com quem tanto a feriu, ou finalmente abrirá mão do passado para escrever uma nova história? Nos dias que se seguiram ao almoço de Dia das Mães, a casa se calou. O burburinho habitual das manhãs,
com o som da televisão ligada na cozinha e o barulho de pratos sendo organizados, deu lugar a um silêncio denso, quase respeitoso. Arnaldo, que antes fazia questão de anunciar sua presença, com voz alta e opiniões inflamadas, agora circulava pela casa como se pisasse em vidro. Maria, por sua vez, manteve sua rotina com naturalidade. Acordava cedo, arrumava a cama com capricho, passava um café forte e lia o jornal na varanda. Mas havia algo diferente em sua presença. Era como se, enfim, ocupasse o espaço que sempre foi seu, e agora todos ao redor sentiam. Ela não precisava levantar a voz para ser ouvida. Sua postura, seu olhar firme e a memória viva daquela pasta aberta sobre a mesa eram suficientes para que sua existência finalmente fosse reconhecida. Na segunda-feira daquela semana, Maria foi ao cartório. Levou consigo uma cópia de todos os documentos e assinou algo que vinha considerando há meses: a separação total de bens, com cláusula de autonomia financeira. Era um passo intermediário, mas simbólico. Não precisava sair de casa imediatamente. Não ainda. Mas precisava deixar claro que, a partir dali, ela estava no comando da própria história. À noite, quando retornou, encontrou Arnaldo sentado na sala com o controle remoto nas mãos. Ele a observou por alguns segundos e disse com a voz cansada: "Eu não sabia que você era tudo isso, Maria." Ela o encarou com gentileza, mas sem ceder à melancolia. "Você nunca quis saber." Ele abaixou a cabeça e, pela primeira vez, ficou em silêncio. 2 meses se passaram. Maria começou a frequentar aulas de bordado num centro cultural do bairro. Lá, conheceu outras mulheres que também carregavam histórias de silenciamento, de renúncias silenciosas, de vidas doadas a maridos e filhos que pouco enxergavam suas dores. Era um ambiente leve, onde o passado pesava menos e o presente era celebrado com simplicidade. Em uma tarde de inverno, Maria tomou a decisão final. Vendeu o apartamento de veraneio e comprou com o dinheiro um pequeno flat próximo ao centro. Um lugar só seu. Não mobiliou com luxo, mas com gosto. Um sofá confortável, uma estante com livros antigos e uma cozinha em que pudesse cozinhar apenas para si, pela primeira vez na vida. Na noite em que se mudou, deixou um bilhete sobre a mesa da casa onde viveu por 43 anos. Não foi falta de amor, foi excesso de silêncio. E eu não quero mais viver calada. Maria. Ela fechou a porta sem fazer alarde, sem gritos, sem mágoas exibidas, apenas a certeza de que não precisava provar mais nada a ninguém. Na nova casa, Maria dormiu em paz. Não porque esqueceu o que viveu, mas porque, enfim, escolheu a si mesma. Quantas Marias vivem ao nosso redor, silenciadas dentro da própria casa? Quantas mulheres entregaram a vida inteira à família e, mesmo assim, foram tratadas como invisíveis? Maria não venceu gritando. Ela venceu existindo, resistindo e decidindo. Agora queremos ouvir você. Você conhece alguém que, como Maria, foi desvalorizada dentro da própria casa? Ou talvez você mesma tenha vivido algo parecido? Deixe seu comentário. Sua história pode inspirar e fortalecer outras pessoas que ainda estão em silêncio.